Oi pessoal, estamos aqui junto de novo no canal. Hoje eu vou abordar um assunto mais para o lado de desenvolvimento. Ultimamente nós temos trabalhado alguns assuntos sobre administração de servidor, né? Mas hoje vamos falar sobre o ODAG, desmistificar um pouquinho o que é esse recurso dentro da plataforma, tá? Dentro do produto ClickSense existe uma feature chamada de On-Demand Application Generation. Esse recurso nada mais é que um rasante em cima de um detalhe dos dados das nossas aplicações, tá? Nós vamos ver isso, o que eu quero dizer com isso agora, né? Então, o que é um ODAG? É a capacidade que o produto tem de criar uma aplicação dinamicamente baseada em um conjunto de seleções do usuário. Então, o usuário ele vai fazer algumas seleções numa aplicação, o clique baseado naquelas seleções vai criar um outro aplicativo para aquele usuário baseado naqueles filtros que ele tem, né? Ele é muito útil quando nós não podemos ou não é eficiente trazer todo o nível de detalhamento daquele aplicativo para a memória, né? Então, cenários de uso aí rotineiros. Se eu tenho uma base com itens de venda, às vezes eu posso agrupar por filial, produto e data, ao invés de trazer todos os itens de venda. Se eu tenho uma chamada de call center, ao invés de trazer todos os bilhetes de chamada, eu agrupo, por exemplo, a cada 30 minutos, né, as chamadas feitas para o DDD A ou B, né? Então eu tenho uma aplicação consolidada que é capaz de resolver os meus dados, de resolver as minhas dúvidas de negócio, e se eu precisar fazer um detalhamento, eu consigo fazer também, né? Então, como é que isso funciona na prática? Então, eu tenho lá o meu Data Lake, ou minha base de QVDs, ou arquivo TXT, ou o meu Data Warehouse. O DAG funciona com qualquer origem de dados, tá? Eu construo uma aplicação de seleção, que eu faço uma extração sumarizada, por exemplo, agrupar vendas por produto dia, agrupar chamadas por hora e DDD, né? Esta aplicação, se o usuário quiser dar um rasante, se ele quiser fazer um detalhamento de um cenário, de algum outlier que ele tenha visto, ele faz aquelas seleções e o clique gera uma nova aplicação para ele, que vai lá na origem e busca os dados detalhados, né? Então, essa aplicação ela só tem o detalhe daquela seleção que o usuário fez, né? Então, só que isso só tem sentido, né? Se a minha aplicação de seleção ela consegue resolver o dia a dia do meu usuário. O ideal é que ela consiga responder aí 90% das necessidades de análise para que eu precise fazer esse rasante só de vez em quando, né? Como é que essa mágica acontece, que o clique consegue gerar uma outra aplicação dinamicamente, né? As seleções que são feitas naquela aplicação sumarizada, elas são copiadas para as variáveis do template, né? Então eu tenho a minha aplicação de seleção que, por exemplo, lá tem uma dimensão produto e uma dimensão cliente. Quando eu vou isso lá para a minha aplicação detalhada, essas seleções viram variáveis, né? Que ela tem alguns nomes específicos que nós veremos daqui a pouco. Então, a minha dimensão produto, ela vira uma variável chamada ODS produto. A minha dimensão cliente vira uma variável chamada ODS underline cliente, né? Aí no nosso script da nossa aplicação detalhada, esse nosso template tem que tratar essas variáveis, como por exemplo, se tiver que ter mais de um produto, concatenar por vírgula e colocar um separador, né? Se código de cliente, se eu tiver que separar por ponto e vírgula, eu tenho que tratar isso dentro do script, né? Monto um script ou uma query dinâmica e mando executar os dados, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu posso fazer isso, né? Nós precisamos de um ClickSense Business ou um ClickSense Enterprise. Quem usa o desktop não dá para fazer esse recurso, tá? Tem que ter acesso a uma plataforma ou em cloud ou on-premise, mas tem que ser um servidor,
tá? Tem que conhecer de script click, né? Não dá para fazer isso via Data Manager ainda. E uma base de dados. No meu exemplo aqui, eu vou usar o Google BigQuery, tá? Mas você poderia utilizar qualquer base, tá? E eu vou publicar todas essas queries lá no meu GitHub, que aí você consegue baixar aqui, tá bom? Agora nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Pessoal, como eu disse, eu vou utilizar aqui uma base de dados do Google, chamada Google BigQuery. Tá? Então, estou na minha console aqui do Google Platform. Quem tem conta Google pode utilizar isso aqui gratuitamente, tá? Que eu vou acessar uma base, que ela é uma base já publicada do Google aqui. Então, eu vou pegar o BigQuery, que é um serviço, né? Porque o Google Cloud tem dezenas de serviços. Vou pegar o BigQuery aqui. BigQuery. Se você vai ver do lado esquerdo, que ele já fornece uma base de dados pública, tá? Eu vou utilizar aqui uma base que é as bicicletas compartilhadas de Nova York. Ela está aqui num database chamado New York City Bike Trips, que é esse cara aqui. Então ele tem uma base de viagens, né? Que ela, deixa eu ver quantos registros que ela tem. Então aqui a gente consegue ver aqui. Então ela tem aqui 58, quase 59 milhões de linhas, tá? Não estou falando que isso é muito, mas é factível para o nosso detalhe aqui, tá? O DAG poderia ser utilizado contra 1 bilhão de linhas e tudo mais, tá? Eu já deixei uma query pronta aqui no meu GitHub. github.com, cleveranjos/YouTube. Só uma query que eu já deixei mais ou menos pronta aqui para nós. Você não tem que montar a query, né? Deixando ela pronta aqui já para a gente testar. Então eu estou agrupando nesta query aqui. Um limite aqui só para... Então eu estou grupando a quantidade de viagens, estou contando quantas viagens, e somando a duração e agrupando por tipo de usuário, estação de saída, estação de finalização e o mês que aconteceu a viagem, tá? Essa query aqui ela deve rodar em alguns poucos segundos aí. Então aqui ela processou, trouxe as nossas 5 linhas, né? Só para nós conhecermos o nosso detalhe, né? Então eu estou agrupando por mês, estação de saída, estação de chegada, tipo do usuário, quantas viagens que encaixam naquele parâmetro e qual a duração, tá? Depois eu vou usar essa outra tabela aqui, ó, Stations, que tem o nome, latitude, longitude, para poder fazer o nosso detalhamento, tá bom? Então aqui agora nós vamos criar já a nossa aplicação com essa query aqui e mais essa tabela, nós vamos criar a aplicação que nós vamos estar utilizando, tá bom? Já volto. Pessoal, que agora eu vou então conectar no Google e usar aquela query para fazer a extração, tá? Então o primeiro passo aqui, criar um aplicativo. Para ele, né? Como eu disse, aqui nós vamos ter que usar o modo de script, né? Então nós vamos usar o modo de script, pelo modo de Data Manager não é possível fazer isso ainda. O script aqui, criar uma conexão com o Google BigQuery. Então ele já existe aqui como uma opção, um conector nativo do ClickSense, né? ClickSense. Então o processo aqui eu tenho que informar aqui quem que é o meu usuário. Eu vou usar uma conta minha aqui, que tem aqui lá, então vem aqui, permita ao Google informe para o Google que o Click Web Connectors vai conectar nessa conta.
ele vai gerar aqui para mim esse token eu volto aqui, colo, certo? E peço para validar. Conectou, ele vai listar aqui para mim os meus projetos, isso aí é aquele nome do meu projeto que tem lá, né? Obviamente você pode dar nome aqui para sua conexão, vou deixar só isso. Uma coisa que eu recomendo mudar é timeout de query, né? Porque pode ser que você tenha uma latência de rede maior, então pode ser que isso seja um pouco mais demorado, né? Então deixa aqui 300 segundos aqui. Então testou a conexão, sucesso, criei a conexão aqui agora, né? Eu vou aqui já deixar conectado. Então minha conexão aqui, meu aplicativo, se eu rodar ele aqui, já vai estar conectado, né? Então agora eu vou pegar aquela nossa query que eu deixei pronto lá para nós lá no GitHub, né? By YouTube. Essa query aqui deu agregada. Só para vocês verem aqui que ela funciona. Um registro só. Pra gente ver que ele vai lá, vai executar. Tá. O script capaz lá de conector. Está executando a query. Então ele buscou lá uma linha, tá? Só por questões de simplificação, eu vou já deixar o meu aplicativo salvo aqui no GitHub, tá? Para você fazer o download e utilizar, porque eu vou usar uns apply maps, toda uma montagem do script, tá? Então a gente volta em seguida. Oi pessoal, como eu falei, eu deixei o aplicativo mais ou menos pronto aqui, né? Pra gente ver. Então depois daquela conexão que nós construímos juntos, tá? Eu montei uma query para buscar aquela tabela de estações, né? Que é umas estações de coleta das bicicletas. Com isso aqui eu criei dois mapas para buscar basicamente nome e lat-long daquelas estações. E estou rodando aquela query que nós construímos agora há pouco, né? Então vou pôr isso aqui para executar, tá? Então aqui agora, isso vai demorar um pouquinho. Eu vou deixar em pause aqui até que ele consiga extrair todas as linhas necessárias, tá bom? Oi pessoal, como a gente viu aqui, ó, depois de 8 minutos e 40 segundos mais ou menos, então essa aplicação rodou toda e extraiu aqui 6 milhões de registros, né? Então essa aqui é a nossa aplicação que eu chamei de aplicação de análise, né? Eu já deixei criado aqui alguns KPIs, então é uma aplicação que conseguiria resolver as questões de negócio do dia a dia, né? Participação do tipo de consumidor, quantas viagens, uma frequência diária de análise, né? Então é isso que nós estamos falando. Então tem que ser uma aplicação que ela consiga atender as dúvidas de negócio. Como ela está consolidada, né? Então aqueles 53 milhões de registros que nós vimos quando eu dei aquele select count na base, quando eu extrair, isso representa aqui agora, em termos de linhas ingeridas, 6,6 milhões. Então eu tive uma redução aí de 87% no meu volume de dados. E mesmo assim, continua sendo uma aplicação viável, né? Eu consigo identificar os momentos de pico de uso das bicicletas, né? Eu consigo analisar aqui de onde saem e para onde vão as pessoas, né? Então essas análises elas podem ser todas feitas aqui. Mas o que vai acontecer é o seguinte, se o cliente, se o usuário quiser mais detalhes, né? Se ele quiser fazer aquele famoso rasante, naquela query lá, naquela base, a gente tem informações lá como, por exemplo, sexo das pessoas e tudo mais, né? Então, o que seria interessante lá quando alguém fizer o detalhamento, fazer aquele rasante? Aí que vai entrar o ODAC, né? O ODAC vai surgir
que nós vamos ter que criar aqui agora um conceito que vai aparecer aqui, ó, porque essa máquina eu deixei ela não está preparada para fazer o ODAG, que eu tenho que habilitar isso. Então eu vou no QMC, né? Habilito para o ClickSense fazer o ODAG. Então, para quem é administrador da máquina, vou ter o QMC On Demand App Service e deixo ele marcado para que ele possa ser executado. Tem alguns parâmetros aqui, mas em termos de estudo aqui, pode deixar com esse padrão aqui, né? Então, eu vou só atualizar aqui, você vai ver que vai aparecer um novo ícone para mim aqui do lado esquerdo. Esse ícone aqui, que são os links de navegação, eles só existem quando essa opção está marcada, né? Aqui agora nós vamos fazer justamente isso. Vamos linkar a nossa aplicação de sumarizada com a aplicação de template. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu crio uma aplicação de template, porque a primeira coisa que ele vai me pedir aqui é como criar uma aplicação de template. Tá? Pessoal, agora nós vamos criar a parte mais detalhada e mais importante do conceito de ODAG, que é justamente criar o template. Eu vou deixar no GitHub já esse meu template aqui para facilitar, tá? Eu vou explicar porque eu não vou programar aqui em tempo real. Tá? A primeira coisa que eu faço no script é, eu declaro as variáveis, na verdade eu só tenho que estar comentado, mas o Click entende isso aqui, pode ficar tranquilo, tá? Onde para cada campo que eu queira que seja parametrizado da aplicação de seleção para o template, eu tenho essa convenção de nomes, ODO, underline, daqui a pouquinho eu vou explicar o que quer dizer esse ODSO, e aqui está vendo que tem o nome de um campo, nome do campo e nome do campo, exatamente os nomes dos campos da aplicação de seleção, vocês estão vendo aqui, né? Então o que o ClickSense vai fazer? Quando o usuário pedir para rodar o ODAG, ele vai pegar as 4 datas que estão selecionadas aqui, empacotar e colocar isso dentro de uma variável chamada ODSO MothTrip. Vai pegar as 2 seleções que eu fiz aqui, empacotar e colocar dentro de Start Station e End Station também. O que são esses de 1 a 4, de 1 a 10 e de 1 a 15? Você pode forçar o usuário a fazer aqui no mínimo 1 e no máximo 4 seleções, de 1 a 10, de 1 a 15, de 2 a 10, o que fizer sentido para você para obrigar o seu usuário a fazer alguma seleção. Né? Por que é importante obrigar o usuário a fazer alguma seleção? Porque senão ele simplesmente vai tentar rodar o ODAG com a base toda, aí perde o sentido de fazer aquele rasante, senão ele vai tentar fazer o detalhado em cima de todos. Né? Então, ao invés de eu estar tratando 53 milhões de viagens no banco de dados, lá que vai estar isso na origem, no meu cenário aqui, eu vou estar tratando agora só 2.400 linhas, tá vendo? Então, justamente, eu estou olhando uma fatia dos dados. E, lembrando que o ClickSense vai passar estas seleções para dentro do outro aplicativo de template via uma variável, que tem essa padronização de nomes. Só que eu vou ter um trabalho adicional. Tá vendo que tanto de Start Station quanto End Station, eu não tenho o ID da estação, eu tenho o nome, né? E no caso do MothTrip, ele está formatado como mês e ano. Lá no meu banco isso está diferente. Então, além do trabalho de desempacotar a variável, eu tenho que fazer uma tratativa na query. Aqui eu estou mandando um modelinho para vocês, tá? Aqui é como é que eu pego uma variável, no caso Start Station, né? Que ela vem com assim, ó, código, traço e o nome da estação. Aqui eu estou quebrando ela numa tabela inline e depois eu faço um subfield, né? Concateno aspas simples antes e depois, separo por vírgula, porque eu vou colocar isso lá num select campo in lá embaixo, né? Depois eu converto isso aqui tudo para uma variável, faço a mesma tratativa para o End Stations. No caso do campo data, eu pego a formatação de mês e ano e converto em ano, mês, dia, porque o meu banco espera desta forma. Né? Aí agora aqui embaixo, já que eu tenho todos os parâmetros setados
em variáveis, eu vou montar minha query dinâmica. Então, no meu caso aqui, eu vou buscar todos os campos daquela nossa tabela, né? Aí, se eu vejo, o usuário passou algum parâmetro em Start Stations? Sim, então eu concateno uma cláusula where para filtrar apenas aquelas as estações de início. Se tiver no end, coloco uma cláusula where para colocar só as fins, e se tiver meses, coloca lá os meses, né? Então eu monto uma query dinâmica de acordo com o que o usuário passou. Coloquei um trace aqui só para a gente ver essa query na tela. Conecto no meu banco e mando executar, né? Vamos ver essa mágica aqui no executando mesmo, né? Então, o que eu fiz? Uma seleção, quatro seleções aqui no mês, desculpa, em meses, duas estações aqui e 3 daqui. Então, aqui no meu universo, como eu tinha mostrado, de 53 milhões de registros, ficou restrito agora a 2.400 viagens. Onde que o usuário manda executar o ODAG? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso funcionando, mas ele sempre fica aqui embaixo e ele vira um ícone. Quando o usuário clica, tanto é que nós vamos ver aqui, ó, tá vendo aqui que ele está fazendo uma validação, né? Olha aqui, eu estou forçando de 1 a 4, o usuário seleciona 4, passou. De 1 a 10, o usuário passou 2, passou. De 1 a 15, o usuário selecionou 3, passou. Então, como ele passou em todas as regras, esse botão fica habilitado, gerar novo aplicativo. Isso é o ODAG. O Clique agora está criando uma aplicação do zero, né? No caso aqui, está criando essa aplicação lá na pasta Work do usuário, né? Olha aqui a query que ele montou dinâmico, tá vendo? Aqui eu pus o trace aqui para nós podermos ver. E acabou de buscar aquelas 2.421 linhas lá que a gente esperava, né? Que era mais ou menos o que nós tínhamos esperado aqui para executar. E onde esse aplicativo está? Se o usuário olhar, ele vai estar aqui na pasta Work dele. Ela está aqui. Ou o usuário pode vir aqui e clicar nesse iconezinho aqui para fazer. Aqui o usuário consegue ver todos os ODAGs que ele já executou. Inclusive, ele tem até a possibilidade de vir aqui, por exemplo, excluir um aplicativo, que ele não vai analisar mais, né? Então, aquele aplicativo lá que ele executou sumiu aqui do meu hub, né? Então, o que tem lá? O que tem naquelas 2.421 linhas? Aqui já tem um atalho para abrir o aplicativo, né? Então, esse aplicativo nós não criamos nenhum gráfico para ele, né? Se eu olhar o script dele, é exatamente aquele script, só que com os parâmetros. Tá vendo os parâmetros que foram passados aqui, ó? Aqui ó, as estações, os meses que foram filtrados, né? A query que foi montada, tanto é que se eu mandar carregar aqui de novo o aplicativo, eu consigo até ver essa query aqui e conferir ela contra o Google BigQuery, tá vendo? Isso aqui é uma aplicação normal de ClickSense. O usuário pode criar uma análise aqui para ele, né? Ele vai criar aqui, por exemplo, um KPI que vai ser, por exemplo, Start Time Count, né? 2.000 viagens. Ele pode criar, por exemplo, um gráfico de barras, por exemplo, por gênero, e incluir aqui o meu campo, de novo, nós criamos aqui o Start Time Count. Sorry. A barra aqui. Eu quero colocar uma medida, né? Start Time. Um count, né? Então vocês estão vendo aqui, ele criou aqui. Vamos só dar a formatação dele aqui para a gente poder ficar mais legal. Então aqui eu tenho sobre o gênero, né? Então masculino, feminino e desconhecido, porque às vezes a pessoa não preenche o cadastro. Então isso aqui é uma aplicação normal do ClickSense, né? Eu posso colocar um detalhamento aqui, às vezes, eu vou deixar isso aqui e criar uma tabelona, porque às vezes o cara quer ver o detalhe mesmo de cada uma das viagens, né? Ok, então vamos colocar aqui Bike ID, colocar Birth Year, Customer Plan, End Station ID, Latitude, todos os campos lá, nome da estação, gênero, Start Time, User Type, Trip Duration, então ele escolheu todos os campos, né? Para o usuário não ter que fazer isso todas as vezes pode ser uma vantagem o seguinte, você pode pegar essa análise que você fez aqui e deixar isso pronto lá para o usuário rodar, né? Você pode copiar isso aqui para dentro do template, tá?
Acho que às vezes faz sentido você fazer isso aqui, tá bom? Então aqui nós acabamos de fazer o template. Então ele está criado, né? Vocês viram ele executando aqui. Agora eu vou mostrar justamente a ligação entre eles, tá bom? E um pouquinho eu vou explicar aqui a questão das variáveis. Primeiro eu vou explicar a questão das variáveis e depois eu vou explicar como é que eu faço a ligação entre os dois aplicativos, tá bom? Explicando melhor aquela questão de convenção de nome das variáveis. Então, toda variável relacionada a ODAG começa com OD. Depois pode ser ODS, ODO, ODSO ou nada. Isso é justamente dentro do modelo associativo. Esse eu quero capturar aquilo que o usuário realmente selecionou. Então, eu uso o ODS. Se é os valores em branco, né? Ou se eu quero pegar o valor que está branco ou selecionar, porque às vezes é o seguinte, quando eu faço uma seleção numa estação, ela vai estar relacionada somente a algumas, né? Então, eu normalmente uso o ODSO, mas pode ser utilizar qualquer uma dessas variáveis aí, tá, ok? E agora, nós vamos começar aqui agora a entender como é que eu ligo aquela aplicação, como é que eu criei aquele pequeno botãozinho lá embaixo que vocês me viram utilizando. Eu vou criar aqui agora o link entre a minha aplicação de seleção e a minha aplicação de template, que vocês me viram usando, né, agora há pouco. Como é que isso é criado? Modo de edição, aquela opção que a gente fez aparecer quando a gente for no QMC. Né? Então eu vou criar um link de navegação. Né? Eu dou um nome para ele, detalhe, por exemplo. Aponto para o meu template, né, que eu acabei de criar. Aí ele me pede uma expressão. Essa expressão ele pode ser utilizado, por exemplo, para eu obrigar a aplicação a ter no máximo X linhas. Então, se eu fizer uma expressão, por exemplo, de send trips, né? Então, além daquelas regras de seleção que eu vou forçar o usuário a fazer 4 seleções em datas, 10 em estação A e 15 em estação B, eu posso forçar a ele nunca ultrapassar, por exemplo, 100 mil linhas. Deixo configurado quantas aplicações cada usuário pode criar, né, para ele poder fazer, porque ele pode rodar o mesmo ODAG para várias vezes. Por exemplo, tira uma fatia do mês de setembro, uma fatia do mês de outubro, uma fatia de novembro. Ele pode se gerenciar. Se eu quero que o próprio ClickSense se encarregue de apagar no dia seguinte as aplicações do ODAG, ou eu deixo como nunca expira, porque o usuário fazer a gestão disso, ou apagar a cada 1 hora, é uma questão de o que você acha que faz mais sentido, né? Então, aqui no meu caso, eu vou deixar para nunca expira, deixa o usuário. Em qual aba você quer que o aplicativo já seja aberto, e se eu quero que ela seja publicada diretamente para um stream, ou se fica na work. Se eu deixar aqui em não publicado, vai ficar na work do usuário. Se eu deixar no stream, vai cair numa stream específica, tá? Então, aqui, eu parametrizei. Então, eu estou apontando para aquele template, estou travando que não pode ter mais do que 100 mil viagens, né? E o usuário vai poder gerar apenas 5 aplicativos. Pedir para criar, o Click vai criar aqui justamente um link, né? Então eu venho cá e arrasto e coloco isso na tela. Porque quando eu saio do modo de edição, esse cara começa a aparecer aqui, né? Tá vendo? Então aqui agora o usuário tem essa opção aqui que a gente tinha visto aqui, ele vai estar validando. Essa restrição que ele fez aqui dá 2.421, então não ofende a regra dos 100 mil e aquelas seleções também atendem. Então o usuário consegue gerar um aplicativo novo. Então agora nós já conseguimos juntar todos os pedaços, né? Criamos a nossa aplicação de seleção. Como é que a aplicação de seleção faz? Roda uma query sumarizada. Criamos a aplicação de detalhe e aqui agora nós fizemos a cola entre eles, fizemos a ligação entre cada um deles, ok? Oi pessoal, então estamos chegando no final do vídeo, então nós conseguimos repassar os conceitos, para que serve, o que é o ODAG, para que serve, quais são os principais cenários de uso. Nós criamos junto uma aplicação de seleção, criamos junto uma aplicação de template e fizemos uma ligação. Todos os exemplos estão no GitHub, está aqui o endereço aqui na tela, é só entrar lá e baixar os exemplos. E também se quiser seguir no LinkedIn lá, a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Tudo de bom para vocês, um abraço.